Assim, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, diz o seguinte, abre aspas, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Fecha aspas. Aqui vemos que o mundo falava dessa expectativa dos cristãos. Tão segura era a sua expectativa e tão forte a influência que exercia em sua conduta diária. Eles, os discípulos, esperavam o Filho de Deus dos céus. Esta esperança fazia parte do propósito com que os gentios eram convertidos, de forma que o mundo tomava conhecimento do fato. No capítulo 2, versículo 19, lemos também o seguinte, abre aspas, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Fecha aspas. É maravilhoso ver como Paulo sentia afeto pelos crentes, mas quando esperava ele que esse afeto se realizasse em bênção para eles na vinda de Cristo. Por outro lado, quanto à santidade, vemos exatamente a mesma coisa no capítulo 3, versículos 12 e 13, que diz o seguinte, abre aspas, e o Senhor vos aumente e faça abundar em caridade uns para com os outros, e para com todos, como também abundamos para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Fecha aspas. A vinda de Cristo e a sua vinda com todos os santos, de forma a conhecer uma só coisa, estava tão perto do seu espírito que ele desejava que eles fossem encontrados, então perfeitos, como era o objetivo de seu coração. E no capítulo 4, versículos de 13 a 18, diz o seguinte, abre aspas, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos em que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Fecha aspas. Vemos assim que a vinda do Senhor estava longe de ser uma doutrina estranha, pois embora o apóstolo não pudesse pensar na morte do cristão sem ter em vista o fato que ia para o céu, contudo, não é este o conforto que ele dá, mas sim o seu regresso com Jesus. Notemos primeiro a plena certeza expressa aqui, igualmente para os crentes que vivem e os que morreram. Embora muitas pessoas persistam em dizer que nada podemos saber nesta vida, o apóstolo fala dos vivos e dos mortos. A primeira vinda de Cristo realizou de tal maneira a redenção
tirando o pecado que a segunda vinda representa a glória em sua presença para os crentes que morreram e os que vivem. Mas vejamos o lugar que a vinda do Senhor ocupava em seus espíritos. Se eu procurasse confortar os familiares de um crente que tivesse partido para estar com Cristo, dizendo-lhes que Deus o tornaria a trazer com Jesus quando da sua vinda, que pensariam eles de mim? Que eu era louco ou rude. E todavia é este o conforto que Paulo dá aos Tessalonicenses, e não outro, apesar de noutras passagens da Escritura ensinar claramente que a alma do crente vai para o céu quando ele morre. Esses pensamentos mostram como a vinda do Senhor estava tão incluída em cada pensamento e sentimento do cristianismo. Assim também, no seu desejo pelos crentes, no capítulo 5, versículo 23, que diz, abre aspas, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Mas o mundo rejeita esta mensagem e a igreja, tornando-se mundana, perdeu de vista o seu valor. Mas não era assim com os primeiros discípulos. Os seus corações estavam ligados ao seu Senhor e desejavam vê-lo e serem semelhantes a ele. Esperavam a todo momento o Filho de Deus do céu. Abordei estas passagens não apenas para provar a doutrina, mas para demonstrar a maneira como ela está ligada a toda a vida cristã. Retrocedemos agora para ver o testemunho das Escrituras acerca desta doutrina e os diversos aspectos que ela toma.